Olá vocês, tudo bem? Deus abençoe, né? Paz do Senhor. Pastor Donizete Pereira e estamos aqui em mais uma aula, né? Um subsídio da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita nós já estamos comentando, né? A lição de número 2. Nós queremos já agradecer, eu pessoalmente agradecer o pastor Osiel Gomes, né? Do qual Deus o inspirou para eles que é o escritor, né, desse quarto e último trimestre, né, que estamos estudando. A lição de número 2, ela tem como, né, o título Nascimento de um líder profético em Israel. O textual está inserido em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20. Tá? Sucedeu que, passado algum tempo, né, Ana concebeu e teve um filho e chamou o nome de Samuel, porque dizia ela, o tempo pedido ao Senhor, o tenho pedido ao Senhor. Na verdade prática está inserida aqui o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel. Pode ser o resultado, sabe do quê? De oração, consagração e ensino no lar. Então nós observamos que no lar de muitos crentes que hoje nós vemos, saiu e está saindo, né? Grandes pastores, pessoas tementes a Deus. Por quê? Isso é uma vocação, na realidade, que sai do lar. Um lar que ora, um lar que tem oração, tem uma possibilidade grande de Deus levantar os futuros profetas, né, da nação. Leitura bíblica, né, em classe está aqui inserida em 1 Samuel capítulo 20 e até o 28. Ponto central, Deus chama pessoas no ambiente familiar. Né? Então a introdução. Antes de aparecer no cenário, nós observamos isso de Israel, Samuel já era consagrado diretamente ao Senhor. Isso aqui está registrado em 1 Samuel capítulo 1:11. Primeiramente, ele foi fruto da oração de sua mãe, de Ana. Samuel é fruto de oração. Nós bem sabemos que Ana não podia gerar e um dia ela tomou uma decisão, né? E Samuel foi fruto de muita oração. Então, o primeiro ponto que nós observamos aqui, não desista. Continua orando, que o que você deseja, Deus vai te conceder. Só uma coisa, não pare agora, tá bom? Ele passou toda a sua juventude sobre a mentoria, sabe de quem? De Eli, o sumo sacerdote, e morava no santuário central. Esse santuário era o tabernáculo que ele já estava fixado ali na cidade de Siló, né? Onde Samuel nasceu. Vamos observar isso aqui, né? O tópico de número 1, o ambiente familiar de Samuel. Primeiro ponto que nós analisamos aqui, vemos que o lar, né, onde ele nasceu não era perfeito. Tá? Na realidade, os mesmos problemas, como os conflitos, maltratos, aconteciam naqueles tempos e acontecem em nossos tempos também. Mesmo problema, problemas familiares. Mas, preste atenção aqui, olha para cá, presta atenção. Mas isso, na realidade, não anularam, né, o projeto de Deus para a família de Samuel. Isso não anulou, né? Pelo contrário, fortaleceu. Né? E nós observamos também que Eucana, né, pai de Samuel, ele era levita da família de Coate. Então o pai já era levita. Então a gente já começa a observar também por aí. E o 3, né, foi em Ramá, a cidade de Ramá, onde na realidade Samuel nasceu, viveu e morreu. O subtópico 2, né, a bigamia presente. Né? Essa prática fere, na realidade, o princípio bíblico, essa prática. Mas, porém, era aparado por lei. Né? Isso aí está registrado lá em Deuteronômio,
capítulo 21, versículo 15 a 17, né? Alguns homens polígamos que tiveram consequências gravíssimas na Bíblia. Um exemplo, Abraão, Jacó, Gideão, Davi e Salomão. Todos tiveram consequências muito desastrosas através desse ato de poligamia, né? Eucana, nós observamos, ele amava Ana, mas ela era estéril. Porém, Penina entra na história. Como Penina entrou na história? Porque, na realidade, Ana era estéril. Isso concedia, observa o que eu vou te dizer agora, observa isso aí. Pela lei, como a mulher era estéril, aí que entra, né, a segunda esposa. Por quê? Para que a linhagem, na realidade aqui, de Eucana não parasse, a linhagem dele futuramente podia ter sequência, usava-se essa lei. Pegava essa lei, uma pessoa, para ela gerar filho. Por quê? Nós observamos que Eucana amava Ana, mas como ela não podia gerar, ele utilizou-se dessa lei e teve Penina para gerar filho. Então Penina era geradora de filho, mas Ana era aquela mulher que ele amava. Isso era parado por essa lei de Deuteronômio, capítulo 21, versículo 15 ao 17. Tá? 3. O tópico 3, uma família piedosa. Analisamos de muitos problemas, há um destaque especial na família. Todas as famílias têm problemas, né? Mas aqui nós vamos observar um destaque especial. De ano a ano, todos os anos, eles subiam à casa do Senhor para adorar. E essa distância, né, da onde que eles moravam, até o local Siló era de aproximadamente 18 quilômetros. Então o que nós aprendemos com isso? Com muitas dificuldades, eles não deixaram a casa do Senhor, porque eles tinham piedade. O que significa piedade? Reverência, respeito, temor, fidelidade a Deus. Quando você tem isso, a reverência, respeito, não importa o que acontece na sua casa, na hora de você ir para a igreja, se troca e vai para a igreja. Isso não impedia, né? Tinha alguns conflitos que aconteciam na casa interno, mas isso não impedia eles de ir adorar o nome do Senhor. Nos temos acá que aprender a viver, né? Na realidade, nossos dias hoje, nós temos que aprender a viver uma vida piedosa. Subtópico 2, Samuel, fruto de oração. E o tópico 1 nos diz a humildade de Ana. Quem era Ana? Era uma mulher forte, firme, dedicada, apesar de toda a preocupação com Penina. Ana se mostrava uma mulher humilde. Penina fazia de tudo. Olha aqui. Penina fazia de tudo. Para quê? Para que Ana perdesse o controle. Você já observou isso? Dentro do lar, né? Penina fazia de tudo, mas nós observamos aqui em Ana que Ana era uma mulher o quê? Controlada. Mas o que Ana fazia de ano em ano? Ela podia falar, eu não vou subir, eu não vou para a casa de Deus adorar, mas Ana, todos os anos, ela subia à casa do Senhor, independente da situação que ela estava passando dentro do lar dela. Deixa eu te falar algo, independente da situação que você passa na sua casa, vai à casa do Senhor adorar. Isso aqui para Ana poderia ser uma desculpa, mas para ela não tinha desculpa. No dia de adorar, ela ia adorar. Está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 e 10. Uma mulher cristã, preste atenção aqui, espiritual, sempre busca sabedoria para proceder com prudência. Tá? Isso aí está registrado lá em Provérbios, capítulo 31, versículo 30, parte B.
a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E o subtópico 2 do tópico 2, já Ana e a sua amargura de alma. Vamos analisar essa palavra aqui, amargura. No caso de Ana, tem vários significados, mas no caso de Ana, né, significa desapontamento, frustração. Então, no caso de Ana, essas duas palavras. Isso acontecia pela situação, nós observamos, né, que Ana vivia. Um dia ela se acrebantou, ela foi ao santuário acrebantada, ela se acrebantou. Sabe, aquele dia ela falou assim, não, hoje eu vou mudar, Deus vai mudar a minha situação. E como Deus muda a situação? Através do acrebantamento da pessoa. O dia que nós acrebantarmos, chorarmos verdadeiramente no santuário, Deus mudou a situação de Ana e pode mudar a nossa situação também. Tá? Então nós observamos aqui que Ana, quando se acrebantou perante o santuário, quando orava somente com os lábios. Na realidade ela não tinha lágrima, né? Ana orava por dentro, né? Nós observamos isso, né? Que Ana, uma mulher que nessa situação ela estava orando por dentro. E é óbvio, né, que Eli, o sumo sacerdote, estava ali observando, não entendeu, né, pensou que ela tivesse embriagado. Você sabia que tem pessoas que não entendem a tua luta? E eles vão julgar diferente, vão julgar, olha lá, aquela pessoa, isso é o que aconteceu com Ana. Como as pessoas que estão de fora não sabem, né, o que está acontecendo com a sua vida, isso aconteceu com Ana, né, o sumo sacerdote Eli não soube, né, o que estava acontecendo com ela, mas ela ali, ela se derramou, né, no altar da oração. Mas ela aproximou-se à sua dor e Eli disse, né, em 1 Samuel 1,17, ela chega até ali e ela explicou, na realidade, a dor dela, e o sumo sacerdote vai dizer essas palavras, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. Então naquele dia Ana saiu já com outra perspectiva, uma outra coisa, o semblante dela já era diferente, ela já saiu, preste atenção, do altar convicta daquela oração Deus já tinha recebido, porque ela teve aquele acrebantamento, né? Ela se derramou no altar do Senhor. Subtópico 3, do tópico 2, tá? O pedido de Ana, olha para cá, vamos analisar. Ela pediu um filho para Deus. Nesse pedido, ela fez um voto. Presta atenção, ela pediu um filho, mas nesse pedido, ela fez um voto, tá? E se o pedido fosse atendido, ela o dedicaria o seu filho como levita para sempre. É um pedido, olha aqui, para nós analisarmos, irmãos, é um pedido ousado, né? E muitos, no tempo de hoje, não têm coragem de fazer o que Ana fez. Ela foi uma mulher ousada. E a gente tem que observar, o ministério de levita, na realidade, segundo está registrado lá em Números, capítulo 4, versículo 3, ele era de 50 anos. Então isso quer dizer que ela entregaria, né, o seu filho para ser um levita e jamais, né, ia passar 50 anos esse levita sendo usado por Deus. Então nós observamos um voto ousado que Ana fez. Vamos analisar aqui mais um ponto. Ele seria o quê? Samuel, um nazireu de Deus. 1 Samuel 1,11, sendo que o voto de nazireado, né, tinha um tempo determinado. Lá em Números também, capítulo 6, versículo 2 ao 5, esse voto é tempo determinado. Deus ouviu, na realidade, o pedido de Ana.
e agiu a seu favor, né? Então, quando a gente move o coração de Deus, Deus move para nossas vidas também. Deus agiu a favor de Ana e ela entregou tudo nas mãos de Deus. Ela entregou tudo, não ficou, sabe, meio a meio. Ana, ela entregou tudo na mão de Deus. Tudo que ela recebeu, ela devolveu para Deus. Louvado é o nome do Senhor. Será que nesse tempo você e eu, nós teríamos essa ousadia de fazer isso? Será que tínhamos? Vamos analisar, né, esse ponto, tá? Num ambiente de oração e súplica de Ana, tá? Em momentos de angústia da sua alma, ela se encontra o nascimento de Samuel. Foi na angústia que Samuel nasceu. Talvez nessa luta que você está passando, Deus vai fazer algo grande, hein, na sua vida, na sua família, nesse filho aí, né? Talvez que você está orando por ele. Deixa eu te falar algo. Continua orando por esse filho. Ele vai vir, ele vai voltar e Deus vai ainda levantar ele. Não pare, não pare, tá? E foi na angústia, foi os momentos assim difíceis que Deus mudou, na realidade, a trajetória, mudou a vida de Ana ouvindo a sua oração. Sobre tópico 3, e estamos próximos para encerrar. A dedicação de Samuel, tá? O tópico primeiro, olha, presta atenção, olha para cá, estamos finalizando aqui. O nascimento de Samuel, né? Samuel, o que significa esse nome? Ouvido de Deus. É o primeiro significado, e o outro significado é seu nome é poderoso. Isso mostra que Samuel cresceu, fortaleceu-se e confiou no Deus Todo-Poderoso, como indica o seu próprio nome. Bendito é o nome do Senhor. Olha, sobre tópico 2 do tópico 3, vamos analisar o cumprimento do voto. Vamos ver. Passado 3 anos, aproximadamente, né, que é o tempo de desmamar, porque Ana tinha falado, quando o menino desmamar, né, eu vou cumprir o meu voto, né? Então, passados 3 anos, Samuel foi levado por seus pais, eles pegaram Samuel e levado por seus pais à casa de Deus e entregue ao sacerdote Eli, como o cumprimento do voto. Isso é tão verdade que Eclesiastes lá, capítulo 5, versículo 4 e depois 5, diz desse jeito, ó, quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Versículo 5 diz, melhor que não votes do que votar e não pagar. Tá? Tem muitas pessoas enroscadas, tá, no nosso meio, porque votou, fez voto com Deus e não pagou. Talvez eu estou falando até com pessoas agora, você fez voto com Deus, lembra? Então não pagou, Deus está te lembrando agora, tá, filhão? Pagar o voto que você fez com Deus. E esse voto, Ana fez o voto e aqui ela está pagando o voto. Vamos analisar, né, o subtópico 3 do 3, a dedicação de Samuel, né? Primeiro, Ana lembrou a Eli da sua oração. Ana chegou lá com o menino e ela teve que lembrar, né? Eli, esse menino é aquele menino, lembra? Quando eu estava aqui orando e tal, já tinha passado aí 3 anos aproximadamente, aí Eli, né, já estava com a idade avançada, e ele vai lembrar, né, daquela oração, do que ele falou, né? Ele lembrou, então Ana deu um toque, ele lembrou, né? Ana dedicou, outro ponto aqui, Ana também dedicou Samuel a Eli para o serviço do templo. Na realidade, ela estava devolvendo a Deus tudo o que tinha. Irmãos, já imaginou essa fé dessa mulher? Tudo, ela recebeu tudo, não devolveu 10%. Ela não devolveu 20%. Ela não devolveu 5%. Ela, Senhor, olha a oração de Ana. Senhor, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Quanto? Tudo. É muita fé, né, irmãos? Analisa isso aí, né? Você que é professor, vamos analisar isso aí em aula
e tudo é para a honra. Ela se me dá, eu já te devolvo, moveu, né, o coração de Deus. Como é bom quanto os pais, né, se dedicam às coisas de Deus. Consequentemente, mostra aos seus filhos na prática, aos seus filhos uma vida, e os filhos observam a vida dos pais, essa vida de devoção sincera. Quando os filhos veem, né, em nós essa dedicação, eles observam que são instrumentos a temerem a Deus. Quando você teme a Deus, você tem uma devoção a Deus, os seus filhos, provavelmente, eles vão ser instrumentos de Deus e vão ser pessoas também que posteriormente vai temer a Deus, e Deus tem uma possibilidade grande, tá, de Deus levantar os filhos dos nossos filhos, dos nossos filhos, dos nossos filhos. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, vamos concluir isso? Vamos? Então vamos concluir. Com essa lição, né, nós somos estimulados a apresentar a Deus as nossas petições. A Deus, tá? Agradecer a Deus no templo pelas nossas orações respondidas. Agradecer a Deus pelas orações respondidas. Deixa eu dizer algo aqui para você. Já agradeça a Deus sem Ele mesmo responder, que você vai ter surpresa, tá? Olha o que eu estou te falando. Agradeça a Ele sem mesmo Ele te concebeu, que Ele te prometeu que você vai ter surpresa também. Ana teve 2 privilégios. Primeiro, olha aqui. Primeiro, de ter um filho, né, que isso aí foi um milagre. E segundo, além disso, pelo voto ungido, tá? Pelo voto, né, por vê-lo, na realidade, ela teve isso. O primeiro foi um filho do milagre, e segundo, ela viu ele, preste atenção, sendo ungido por Deus. Isso aí foi um privilégio, né, irmãos? Foi um privilégio. Ungido para quê? Para o ministério. Vamos fechar mais um subsídio, não está aí na tua lição. Subsídio a gente fecha aqui, né? Aí eu fiz até uma pergunta aqui. Ué, mas Ana ficou sem filho? Ela pede o que ela recebeu, ela já doou para Deus. Falou, estou aqui, Deus já... E será que Ana ficou sem filho? Não. Em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 21, depois você olha aí na tua Bíblia, Ana teve 2 filhos, 3 filhos na realidade, e 2 filhas, fora Samuel. Vamos contar? Ela teve quanto? 2, 5, 6 filhos no total. Porque ela ofereceu 1 e recebeu 5. Deixa eu finalizar aqui isso aqui. Ana ofereceu 1 e recebeu 5. E Deus não tirou aquele 1 dela, que foi bênção, tanto para Ana, tanto para seu pai, tanto para a nação. Posteriormente, Deus levanta ele como o primeiro profeta de Israel e também juiz e sacerdote. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, Deus abençoe, tá, a vida de vocês. Se esse subsídio for bom para você, faça um favor, indica e repassa essa lição. Deus abençoe, até o próximo comentário. Fica na paz do Senhor Jesus. Até mais, tchau.